Serviços em cloud, 10 motivos para usar a cloud no seu jogo. Os serviços de nuvem são cada vez mais essenciais no mundo de tecnologia e games não são diferentes, né? Nesse painel, Paul Viglenzoni, chefe de desenvolvimento de Game Tech na Amazon, mostrará 10 casos mostrando como que um desenvolvedor de jogos pode usar o serviço da nuvem para facilitar o desenvolvimento do projeto. A sessão vai ser em inglês, se você quiser assistir em português, por favor, utilize o link correto no nosso canal. Vamos dar as boas-vindas a Paul Viglenzoni, Head de Desenvolvimento de Negócios na América do Norte, Game Tech. Pô, como é que você está, pessoal? Estou bem, fantástico estar aqui hoje e apresentar para vocês. Muito bem, para nós também é um prazer, então fique à vontade, a tela é sua. Muito bem, deixa eu só garantir que eu estou no slide correto. Vocês estão vendo o slide certinho, meu aí? Muito bem. Olá, pessoal. Eu sou o Paul Viglenzoni, sou chefe de desenvolvimento de negócios aqui na Amazon Game, aqui na América do Norte. Hoje eu estou aqui para falar sobre por que a nuvem é tão importante para o desenvolvimento de jogos e como que a AWS Services pode te ajudar a atingir. Pessoal, vocês estão vendo o meu slide? Parece que vocês estão vendo as anotações aí do slide. Você pode usar em tela cheia. Deixa eu ver aqui, acho que não está funcionando. Está melhorando aí? Perdão, pessoal, aqui estou com dificuldade no compartilhamento de tela. Não se preocupe. No rodapé da página, a gente tem um íconezinho aí. Aí você vai jogar para a tela cheia. Perdão, pessoal. Se preocupa não, a gente já teve situações semelhantes hoje. Não é só você, fica tranquilo. E aí, agora vocês estão vendo a tela, beleza? Sem as anotações? Você está compartilhando. Você agora usa o botão. Vocês estão vendo a tela cheia agora? Ainda não. Vamos bater um papinho com a produção, enquanto isso eu vou tocando aqui bem rápido. Ah lá? Não, ainda não. Clicar no slideshow, naquele botãozinho do slideshow. Agora beleza, agora beleza. Perfeito, perfeito, fantástico. Pessoal, desculpa pelo atraso aí, galera. Sem problema, a tela é sua. Ótimo. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar direto nisso aqui agora. Antes de eu falar sobre os casos específicos que eu vou compartilhar, eu quero meio que explicar um pouco sobre a Amazon Game Tech. Se você é uma equipe de uma pessoa ou 1000 pessoas, o que importa, a única coisa que importa é fazer um jogo que os jogadores querem jogar. Como é que você chega lá? Essa é a pergunta. E aí a gente pode ajudar. A AWS Game Tech é a equipe da Amazon que está focadíssimo na indústria de games. Somos obcecados realmente pela indústria. E é uma coleção de todos os produtos que oferecem soluções para todos os estágios do desenvolvimento de games. A Amazon Game Tech traz soluções robustas e escaláveis para todos os ciclos, independente do estúdio. Então, a gente está buscando ser uma das empresas mais focadas nos clientes dentro da indústria de games. Então, vamos para o primeiro exemplo.
Escalabilidade. Primeiro motivo para usar a cloud é a capacidade de escalar rapidamente. Como todo desenvolvedor de jogos tem consciência, isso aqui é tentativa e erro. A gente trabalha assim incansavelmente, não dá para prever se vai ter sucesso ou não. Então imagina você tentar prever os serviços necessários para um novo jogo multiplayer. Então você vai pagar por mais servidores, aí se você tem menos, os jogadores vão ficar desapontados, não conseguem acessar o jogo. E isso é magnificado se você está, sabe, tem picos de acesso por curtos períodos de tempo. Então, para resolver o problema é você alavancar a capacidade ilimitada da AWS Cloud para escalar conforme necessário. A AWS te dá a necessidade de adicionar serviços quando você precisa e desligar quando não precisa. O maior benefício é se você paga só pelo que usa. Então, se olhar para o Fortnite, a gente roda no AWS. E a gente consegue lidar com qualquer tipo de evento dentro do jogo. Então, o Fortnite está se tornando uma plataforma de engajamentos e eventos dentro do jogo. O concerto do Travis Scott, que teve mais de 17 milhões de participantes, é uma experiência única. E para apoiar todas essas atividades, então, são 26 zonas de disponibilidade. Então, você tem zonas de baixa, de alta, de pico, baixo. Então, isso é um exemplo de um desenvolvedor que está alavancando usando a AWS para escala rápida. Muito bem. Outro ótimo exemplo de um cliente que usa é o Quantic Dream. Uma das coisas sobre a Quantic Dream, eles queriam gerenciar as equipes de desenvolvimento remota com os workstations baseados na cloud. Vemos muitos devs buscando a AWS para resolver problemas voltados para desenvolvimento distribuído. E em função da Covid-19, as restrições, isso aumentou. Então, a AWS tem essa solução de produção na nuvem, ou seja, você vai ter tudo, desde a workstation, controle de versão, pipeline de build, tudo disponível para você e para a equipe na nuvem o tempo todo. Então, Quantic Dream, eles criam Nomasol, Heavy Rain, jogos AAA de RPG, e durante a Covid, o trabalho remoto, muito tempo, então eles têm uma prioridade aqui, que eles têm metas específicas para expansão para PC e PlayStation, e dois, eles querem que os animadores, designers, como é que eles vão trabalhar agora em conjuntos? E não era prático distribuir todo o hardware da empresa entre os colaboradores individualmente. Então, eles precisavam de workstations remota para a equipe de devs continuar trabalhando. Então, trabalhando com a AWS, eles têm o próprio cliente, o servidor, wireless back-end. Então, para facilitar as conexões para as estações de trabalho na cloud, para poder atingir todo mundo. Então, também teve uma questão de segurança para os ativos, propriedade intelectual, que foi uma consideração crucial para o desenvolvimento deles. Muito bem. Próximo slide. Então, isso aqui é um caso de uso interessante. Então, vamos ver como é que a Sony usou o problema de renderização e para aumentar a produção. Os estúdios de PlayStation da Sony são um grupo de estúdios que ganharam premiação, God of War, tantos outros aí. E à medida que a equipe de serviços criativos estavam se preparando para o lançamento, muito gráfico. Então, esse processo de renderização que junta todos os workstreams numa parte de um artefato único, é muito intensivo no consumo de computação. Então, eles viram que a solução deles local era um gargalo, com longos tempos de renderização. Então, eram muitos jobs para pouco tempo. Então, aí com prazos apertados, eles queriam uma solução. Então, a equipe de TI decidiu buscar a AWS para lidar com trabalhos pesados na nuvem. Então, no fim, a decisão foi fácil, porque a AWS tem capacidade abundante, né?
adicional. E também reduzindo o tempo de compras, de investimento de capital. Então, capacidade, custo, tempo. Então, isso permitiu que eles chegassem onde estão agora. Então, agora eles estão numa solução de arquitetura que entrega requisitos técnicos importantes. E eles podem entregar o código, o pessoal de renderização, usando os servidores Windows 2019, e também para o Render Work Labs também, lidar com a parte de licenças também na nuvem. Então, o benefício dessa solução é que talvez eles podem escalar para cima ou para baixo ao precisarem trabalhar com diferentes cargas de renderização e podem comprimir o tempo ali para que esse tempo de renderização reduza. Muito bem, seguindo adiante, vamos dar uma olhada em entender o comportamento dos jogadores. É um ótimo caso aqui para explicar. Machine Learning, como vocês sabem, é muito importante, tanto para a gente, a AWS Games, para os desenvolvedores de jogos também. A parte de Analytics e ML é para entender o comportamento do jogador. Então, Analytics é entender dados para responder grandes perguntas voltadas para, olha, aquisição de usuários, engajamento, monetização. Então, a gente tem um pipeline de analytics que é muito flexível para se adequar às suas necessidades. Se você usa um analytics de terceiros, você pode usar o pipeline só para aprofundar a análise. E havia usos muito criativos de aprendizagem de máquina, o ML, né, Machine Learning, para fazer a garantia de qualidade, para prever o churn, a perda, a rotatividade de jogadores, a aquisição. Grande exemplo de usar aprendizado de máquina é o Rovia. Então, a gente só conseguia iterar a experiência de jogador num período de 2 a 6 semanas. O Angry Bird Dream Blast, a gente conseguia prever a jogabilidade para ver se o jogador tivesse a melhor experiência no momento. Então, é entrega de um jogo, experiência customizada, usando aprendizagem de máquina para entender o que diferentes jogadores querem do jogo. Então, o próximo exemplo que eu quero falar é o exemplo da Rovia, é sobre gerenciar a parte de analytics dos jogos e machine learning. É importante você ter um alicerce de dados para lidar com qualquer aumento de volumes de query daqueles dados. Se a gente pensar nesse exemplo, o da Zynga, por exemplo, que eles usam muito o modelo free-to-play, para eles é importante entender como é que os jogadores interagem com o jogo. Por exemplo, que funcionalidades estão atraindo mais os jogadores, em que ponto do jogo os jogadores param. Para isso, eles precisam de um warehouse que consiga lidar com dezenas de milhões de usuários ativos. São bilhões de queries e bilhões de registros. Como a workload da Zynga cresceu rapidamente ao longo dos anos, eles viram que o warehouse deles não ia conseguir dar conta do crescimento do número de dados e do volume que estavam recebendo. Eles tinham uma manutenção enorme e tinham várias limitações também, o que não os permitia rodar uma experiência de usuário de longo prazo. Nós fizemos um super provisionamento e durante a manutenção, eles perceberam que tudo isso seria muito caro em comparação às soluções na nuvem. Então, o que eles fizeram? Buscaram serviços para gestão e viram várias ofertas no mercado. Eles gostaram também da compatibilidade dos nossos serviços para com as funcionalidades deles. Então, começaram um programa de migração do data warehouse deles. Como é que funcionou, então, para eles? Deu tudo muito certo. Depois da migração, eles conseguiram reduzir em 30% a congestão da rede e melhoraram o desempenho em geral, bem como o ETL. Agora eles conseguem escalar do modo como precisarem, porque já temos serviços provisionados. E não precisam mais ficar limitados por uma capacidade de armazenamento de dados de somente 8 semanas. O custo também caiu e agora eles conseguem analisar muito melhor os dados que têm.
Bom, vamos falar de serviços de back-end. Isso é fundamental para aumentar o engajamento e ter funcionalidades sociais. Por exemplo, pensando na progressão dos jogadores, funcionalidades sociais e a identidade dos jogadores aqui era importante. Tinham várias opções aí de serviços de back-end e serviços adicionais que poderiam ser utilizados para levar diversas funcionalidades dentro do jogo, como a Cognito e a Poly. Nesse exemplo, a Copla reduziu os jogadores que estavam trapaceando dentro do jogo, dentro do Non-Stop Night 2. Antes, no título anterior, os jogadores conseguiam trapacear dentro do jogo. Agora, como eles tinham muitos dados offline, era fácil isso acontecer. Eles mudaram isso com o Non-Stop Night 2, que foi a segunda versão do jogo. Criaram aí uma lógica e regras específicas para esses torneios competitivos e agora são controlados pelo servidor e não pelo cliente em si, como acontecia na versão anterior do jogo. Usam agora o Aurora, o AWS, juntamente com as nossas ferramentas de serviços live e diferentes serviços live para teste, e agora eles conseguem manter o desenvolvimento cooperativo do jogo e também tem um jogo de torneio competitivo e justo para todos os jogadores, o que é bastante divertido também. Um dos grandes benefícios é a facilidade da velocidade de escalagem. A coisa anda muito mais rápido agora em comparação a antes, o que leva a uma gestão muito mais fácil por parte da AWS. Outro exemplo excelente aqui é o fato de que muitas vezes os desenvolvedores querem trabalhar com serviços de gestão. Isso, claro que reduz o tempo de desenvolvimento. Para jogos multiplayer, por exemplo, a AWS tem um serviço específico para isso, que inclui a hospedagem, o matchmaking. Isso é o que nós chamamos de Game Lift. As empresas de mais sucesso no mundo já confiam em nossos serviços da Amazon Game Lift. Pensem no Assassin's Creed, por exemplo. Quando eles estavam fazendo o segundo lançamento, eles queriam mover da solução P2P que eles tinham e precisavam, então, de uma solução pronta que pudesse atender a todos os pré-requisitos de poder ser valioso, de poder ser escalável e de ter custos menores. Ou seja, queriam economias do ponto de vista do OPEX, mas também de recursos humanos. A Ubisoft passou da plataforma Storm para o AWS Game Lift, o que simplificou a gestão e aumentou a confiabilidade e escalabilidade em vários títulos. Eles conseguem agora testar e iterar o jogo muito mais facilmente junto aos jogadores. Por exemplo, a equipe dos campeonatos mundiais podem testar o pipeline e podem utilizar todas essas capacidades para escalar o jogo. Eles também utilizam testes para avaliar várias métricas do jogo. Eles podem ver os picos, podem verificar as métricas e, assim, validar a estabilidade do jogo e o matchmaking. Depois de alguns dias de testes, eles podem fechar o teste, revisar os dados e iterar em cima desses dados, o que é muito bom do ponto de vista do custo-benefício, porque conseguem receber um feedback excelente dos jogadores. Próximo caso que eu quero falar para vocês é a redução da latência. Esse é um exemplo excelente. Os desenvolvedores sabem que a latência é importante, quer seja um jogo de esporte ou de tiro, a importância é que tenhamos soluções de baixa latência para manter a integridade do jogo e entregar uma boa experiência do usuário. Na Amazon na AWS, na verdade, temos várias soluções para melhorar essa experiência. Por exemplo, nós temos um serviço de rede, que é a AWS Global Accelerator. Com isso, podemos melhorar o uso da internet e a performance em até 60%. Para o hardware, queremos levar os desenvolvedores mais próximos aos jogadores ao reduzir a distância geográfica entre o jogo e o jogador.
Nós utilizamos, por exemplo, Outposts para reduzir a latência do Valorant. Um dos desafios técnicos mais complicados que nós temos é o problema da latência. Muitas vezes, o jogador agressivo, o que está na ofensiva, consegue se dar melhor, porque a latência dele é mais baixa do que o jogador que está na defesa. No passado, para resolver esse problema, eles utilizavam o sistema da AWS e um outro sistema para tentar lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas com o Valorant, eles viram que poderiam aumentar a capacidade para reduzir essa latência e assim a solução é uma solução híbrida e melhor. A ideia, nesse caso, é dar suporte ao lançamento do jogo. A produção avançou bastante, não precisam mais fazer nenhuma mudança e adaptação, porque basicamente o Outpost usa a mesma ferramenta, o que otimizou bastante o processo em todas as regiões. Muito bem, aqui temos mais um exemplo. Podemos ajudar a reduzir a carga de gestão e automatizar algumas tarefas. Isso para que eles possam se focar no desenvolvimento do jogo. Temos os serviços, então, que podemos ajudar a tirar o fardo dos desenvolvedores. Na Huge Games, por exemplo, eles começaram a trabalhar com a AWS para entender que tipos de serviços poderiam ajudá-los a liberar mais espaço e mais tempo para os desenvolvedores se concentrarem no jogo. Nós começamos a focar nos serviços que pudessem aumentar e otimizar a gestão e a performance do jogo. Nós começamos a utilizar a solução Amazon EKS, que é um serviço Kubernetes totalmente gerenciado, que se foca principalmente na manutenção, para que os desenvolvedores possam se concentrar no que é mais importante, que é o engajamento no jogo. Além disso, a AWS também está ajudando a empresa a enriquecer a experiência do jogo em si. Como? Através de insights e através da análise de 1,5 bilhões de eventos por dia. Fazemos um monitoramento de toda essa infraestrutura. E ao utilizar essa plataforma com base na nuvem, a Huge Games reduziu o fardo dos seus desenvolvedores. Portanto, resolvemos o seu problema. O meu último exemplo aqui, de hoje, para redução de custos, eu sei que é algo bem importante para os desenvolvedores, é que, em média, nós vemos uma redução de custo de 30% quando os desenvolvedores escolhem a AWS. É claro que isso varia de um cliente para o outro, do uso, do tipo de serviço, mas tem aí uma diretriz interessante. Para cada cliente, nós oferecemos diferentes serviços que podem ajudar o cliente a reduzir os seus custos. Por exemplo, a AWS Cost Explorer para relatos e análises e a AWS Cost and Usage Report para termos a redução de custos computacionais em 72%. Um exemplo local para vocês é uma empresa brasileira, a Wildlife, que está se beneficiando dessa otimização de custos. E, utilizando a AWS Cost Explorer, eles conseguiram analisar os custos e uso muito mais facilmente. Isso basicamente os ajudou a economizar muito dinheiro, porque eles conseguem, de fato, otimizar a sua carga de trabalho. Bom, é isso que eu tinha para falar. Esses eram os 10 exemplos que eu gostaria de passar para vocês. Eu sei que o tempo está curto. Eu atrasei um pouquinho o atraso, né, porque eu estava com os probleminhas técnicos, mas muito obrigado a todos pelo tempo. Espero que tenham gostado desse panorama sobre como a AWS pode ajudá-los no desenvolvimento de jogos. Não sei se nós temos tempo para perguntas, porque estamos um pouquinho atrasados, mas fiquem à vontade para me mandar um e-mail no paulvig@amazon.com e deem uma olhada no nosso site, aws.amazon.com/gametech. Espero que nos vejamos em breve. Muito obrigada, Paul. Foi um prazer recebê-lo. Mais uma vez, muito obrigada. Até mais, até a próxima. Tchau, pessoal. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.